Antes de orarmos, vamos primeiro tirar um momento para ouvir a palavra de Deus e então oraremos juntos. Você já conhece as instruções. Não se preocupe, não tenha medo, não fique desanimado. Mas como você realmente vive isso quando a situação é barulhenta e seu coração está cansado? A Bíblia lhe dá um retrato vivo no relato do rei Asa. Ele começou bem, removeu ídolos e conduziu o povo de volta à adoração do Senhor. Mas mais tarde, quando surgiu uma nova ameaça, ele escolheu estratégia sem submissão. Ele se apoiou em alianças humanas em vez do Senhor. Ouça as palavras do profeta em 2 Crônicas 16, versos 7 ao 9. Naquela ocasião, Hanani, o vidente, foi ao encontro de Asa, rei de Judá. Ele dizia: por você ter confiado no rei da Síria e não no Senhor, o seu Deus, o exército do rei da Síria escapou das suas mãos. Por acaso os etíopes e os líbios não formavam um exército poderoso, com muitos carros e cavaleiros? Contudo, quando você confiou no Senhor, ele os entregou nas suas mãos. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. O problema não era o tamanho do exército. O problema era a direção do coração. A confiança mudou de Deus para o homem, e essa mudança trouxe problemas. Dessa história, leve isso ao seu coração. Deus está ativamente procurando pessoas que lhe pertençam, sem uma lealdade dividida. Ele não procura desempenho impecável. Ele procura um coração disposto, que diz: eu confio em ti, Senhor. Quando você enfrentar obstáculos, resista a um instinto de agarrar o controle ou de colocar sua esperança em pessoas, planos ou poder. Pessoas podem ajudar. Planos podem ser sábios. Poder pode ser útil, mas nenhum deles pode suportar o peso que pertence somente a Deus. O salmista diz em Salmo 121, 1 e 2: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Levante os seus olhos, relembre sua fonte. Na prática, como você faz isso? Comece por onde você olha. Fixe sua atenção em Jesus. A Bíblia diz em Hebreus 12:2: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Quando a ansiedade aumentar, você será tentado a olhar para resultados, prazos e cenários de pior caso. Em vez disso, fixe o seu olhar em Cristo. Abra sua palavra e deixe que sua verdade seja a lente pela qual você enxerga seu dia. Deus mantém em perfeita paz aqueles cujo coração está firme nele. Em seguida, troque o esforço frenético pela entrega em oração. Você é convidado a trazer toda a necessidade a Deus com ação de graças. O resultado não é apenas resposta, mas a paz de Deus guardando seu coração e sua mente. Ouça a promessa em Filipenses 4, 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Ore honestamente, agradeça intencionalmente. Deixe a paz de Deus fazer em você o que seu esforço não pode. Depois, escolha confiança, não autossuficiência.
Você não é chamado para descobrir todas as variáveis, mas para reconhecer Deus em cada passo. Provérbios 3, 5 e 6 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Confiar não é passividade, é confiança ativa em Deus, que molda suas decisões, seus prazos e suas respostas. Também cuide-se da tentação sutil de substituir Deus por um bom plano. Há uma palavra forte em Jeremias 17, 5 a 8. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia no homem, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Mas bendito é o homem que confia no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas. Não temerá quando chegar o calor, nunca deixará de dar fruto. Sua frutificação não vem de condições perfeitas, ela é enraizada em onde você coloca a sua confiança. Fale a verdade ao seu medo. Diga com o Salmo 46:1: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Diga com o Salmo 27: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nosso Deus, o nosso Senhor. A verdade declarada em fé redireciona seu foco do obstáculo para o caráter de Deus. Ele não falhou com você e não começará agora. Por fim, mantenha seu coração totalmente nele. A promessa na história de Asa está viva hoje, como estava naquele tempo. Os olhos do Senhor percorrem toda a terra para fortalecer aqueles cujos corações são totalmente seus. Deixe Deus encontrar você nessa busca. Deixe que Ele o encontre no lugar de adoração, obediência e confiança firme. Quando você tropeçar, volte rapidamente. Quando estiver inseguro, espere pelo conselho dele. Quando estiver pressionado, lembre-se que ele o sustém. Você não nega a realidade da oposição, apenas reconhece uma realidade maior. O Senhor salva aqueles que clamam por ele. Salmo 34:17 diz: os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Ele pode não remover o obstáculo imediatamente, mas ele o sustentará dentro dele, o guiará através dele e usará para refinar sua fé. Aqui está seu caminho hoje. Levante seus olhos, ore em vez de entrar em pânico, confie em vez de controlar. Fale a Escritura sobre sua situação, mantenha seu coração indiviso, sem divisões, e quando o próximo obstáculo vier, não repita o erro de Asa. Não coloque Deus à margem, busque-o primeiro, siga sua voz e veja como ele o sustenta. Seu socorro não vem de alianças, números ou aparências. Meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Mantenha o foco nisso e você encontrará força para o dia, clareza para o próximo passo e coragem para continuar, mesmo quando a estrada for íngreme. Agora vamos orar juntos? Amém? Pai, Tu és grande e digno de ser louvado. E eu, através dessa palavra, Senhor, tão bendita e maravilhosa, eu compreendi que tudo o que eu fizer sem a Tua direção, sem a Tua voz, sem o Teu doce Espírito Santo me guiando, sem Te colocar à frente de todas as coisas, Senhor, não vai dar certo. Senhor, me ensina a confiar plenamente no Senhor. Me ensina a descansar no Senhor. Porque eu sei, Pai, que neste mundo, como diz a Tua palavra, nós teremos aflições. Mas Deus, como é diferente quando eu confio em Ti. Como é diferente quando eu
estou diante de um problema com o Senhor à frente. Como é diferente quando eu estou passando por uma dificuldade e sei que o Senhor está comigo. A minha fé molda as minhas atitudes. A minha esperança em Ti molda o próximo passo. E que assim permaneça, Deus. Permaneça na minha vida. Tua palavra diz em Salmo 16:8: tenho sempre o Senhor diante de mim. Com Ele à minha direita, não serei abalado, porque Tu estás comigo. Senhor, guia o caminho. Toma o primeiro lugar em cada passo que dou e em cada pensamento que vem à minha mente. Dá-me força para resistir ao impulso de tomar o controle e tentar consertar tudo com o meu próprio poder. Ensina-me a submeter meus caminhos a Ti e a manter meus olhos em Ti, Jesus, quando meus sentimentos me puxarem para outro lugar. Fixa meu foco tão firmemente que eu veja cada circunstância através da verdade da Tua palavra. Tua palavra me chama a fixar minha mente nas coisas do alto, não nas coisas terrenas. E assim eu obedeço, conforme diz Colossenses 3:2. Mantenho o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, elevando meus pensamentos ao que é eterno, puro e verdadeiro. Espírito Santo, ministra a minha alma e a todos que oram isso comigo. Seja o lembrete fiel no meu coração que me chama de volta a Cristo. Desvia meus olhos da vaidade e de qualquer coisa que drene meu amor por Ti. Eu oro o versículo de Salmo 119:37 sobre minha vida. Desvia os meus olhos de coisas inúteis. Faz-me viver nos Teus caminhos. Corrige meu foco quando ele se desviar. Convence-me rapidamente e guia-me com bondade pelo caminho estreito. Treina-me, Senhor, a manter meus olhos em Ti, Jesus, não apenas quando estou desesperado, mas também quando tudo vai bem. Que o sucesso não me distraia e que a dificuldade não me intimide. Tua palavra diz em Hebreus 12:2: fixemos os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Se o meu Salvador suportou a cruz com seus olhos fixos na alegria que estava diante dele, então ensina-me a suportar minhas provações com os meus olhos fixos nele. Que a minha fé cresça firme. Quando eu enfrentar os obstáculos da vida, ajuda-me a manter meus olhos em Ti, Jesus, e não no vento e nas ondas. Quando minha visão interior, com a paz, como prometeste em Isaías 26:3. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em Ti confia. Estabelece essa promessa em mim. Forma meu reflexo para que minha primeira resposta seja oração, meu próximo passo seja obediência e minha postura constante seja confiança. Que meus olhos olhem diretamente para a frente e meu olhar seja fixo claramente adiante de mim. Senhor Jesus, eu olho para Ti por bondade e misericórdia, porque Tu levaste meus pecados quando pendeste na cruz. Tu me redimiste, Tu me salvaste e me libertaste. Se não fosse pelo Teu sacrifício, eu estaria perdido. Quem poderia ter me resgatado se Tu não tivesses derramado o Teu sangue precioso? Não há ninguém como Tu, ó Rei Jesus. É por isso que meus olhos permanecem fixos em Ti. O Senhor estendeu Teus braços e me chamou ao arrependimento, e por Tua bondade eu vim. Agora pertenço a Ti e continuarei olhando para Ti. Por causa dessa grande salvação, eu me alegro. Toda honra e glória sejam dadas a Ti, Altíssimo. Eu declaro que sou salvo, santificado e redimido pelo precioso sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus. Não há momento melhor para Te louvar do que este momento. Eu Te louvo hoje porque o Senhor tem provido para mim como Jeová Jiré. Eu Te louvo porque és El Shaddai, Deus Todo-Poderoso que me salva. Eu Te louvo porque és o leão da tribo de Judá, meu protetor e meu rei. Mantém meus olhos sobre o abrigo das Tuas promessas. Que minha alma aprenda a dizer com confiança:
o que o Salmo 25:15 declara: os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tirará os meus pés da armadilha. Quando a tentação é tentar me prender, levanta os meus olhos. Quando o desânimo tentar me afundar, levanta os meus olhos. Quando o sucesso tentar me encher de orgulho, levanta meus olhos. Em toda estação, volta a minha atenção para Cristo. Senhor, estabelece esse foco em minha vida diária. Em minhas orações, mantém-me atento. No meu trabalho, mantém-me fiel. Na minha família, mantém-me amoroso. Nos meus pensamentos, mantém-me puro. Prende meu olhar à Tua palavra, para que meus passos sejam guiados pela verdade e não pelas visões instáveis deste mundo. Ensina-me a viver com o coração vigilante, pronto para seguir Tua direção. Ensina-me a andar no Teu ritmo, ouvir Tua voz e permanecer na Tua vontade. Eu Te agradeço, Pai, porque Tu estás comigo. Eu Te agradeço, Jesus, porque Tu me guias. Eu Te agradeço, Espírito Santo, porque Tu me fortaleces. Fixa meus olhos em Ti, Jesus, hoje e todos os dias, até que eu veja a Tua face. Tu és santo e digno da minha adoração. Obrigado por ouvir a nossa oração, Jesus. E em nome de Jesus eu oro. Amém, amém e amém. Se essa oração tem falado com você, digite amém como sinal de fé. E eu oro para que cada bênção dessa oração esteja agora sobre sua vida, em nome de Jesus. Deixe seu pedido de oração aqui embaixo. Será uma honra poder estar lutando e orando com você. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com cada um de nós. Deus abençoe.